Iniciando, tá? Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje com o nosso episódio número 6 do podcast, né? E hoje nós vamos conversar, né, com um advogado, né, uma pessoa que está ainda no nosso ramo aí, e vamos nos apresentar aqui e vamos conversar, desenvolver os assuntos, né? Então vamos lá, Priscila. Hoje a gente está muito feliz e é uma honra te receber, Dr. Eduardo Mantovani. Ele vai se apresentar e eu gostaria já, inicialmente, de agradecer a sua presença, dizer que é uma honra estar aqui com o senhor, uma pessoa que demonstra um amor pela nossa causa, um interesse pela nossa causa. E o nosso podcast é para isso, é para dar visibilidade para a causa e trazer pessoas que agreguem um conteúdo de qualidade. Então, a gente espera que depois dessa conversa haja um pouco mais de entendimento sobre o assunto. E eu vou pedir para o senhor se apresentar para o pessoal. Certo. Boa tarde, então, para todos e todas. Meu nome é Eduardo Mantovani. Eu gostaria também de agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu sempre digo que essa prática ela é muito importante para a gente associar com a teoria. E poder ouvir as histórias, a gente conversando aqui um pouquinho antes de começar o podcast, ter essas informações é muito válido e, assim, vem agregar muito. Tenho certeza que até o final e depois do podcast também, eu vou conseguir agregar muitas outras informações, além das que eu trouxe. Então, eu agradeço bastante por isso. Meu nome é Eduardo Mantovani, como eu havia dito. Eu sou advogado, eu sou especialista em educação. Então, eu aplico o direito à educação. Não sou especialista em inclusão ou pessoa com deficiência, mas sou especialista em educação inclusiva, ou educação especial, que é o termo que a legislação usa. Então, tenho um pouco de propriedade para poder tratar de alguns assuntos sobre a esfera educacional, não tratando sobre a esfera de saúde, ou esportes, ou as outras esferas que cercam a matéria. Eu costumo representar a OAB em questões educacionais aqui no município, participo da comissão da criança e do adolescente também, e de outros grupos também de educação aqui no município que versam sobre a matéria também. E é um prazer estar aqui, de verdade. Que bom. Vamos começar então com as perguntas, né, que a gente elaborou. O que levou o senhor a escolher atuar na área do direito educacional? Certo. Essa pergunta ela é bem interessante. É o oposto do que todo mundo imagina. Na verdade, eu era um aluno muito rebelde, muito complicado. Eu vivia na diretoria, na secretaria, né? E eu convivi muito com esse ambiente. Então, por algumas vezes eu fui convidado a me retirar de algumas escolas, né? A gente tá São junto. dois. E, assim, um abraço para as diretoras e professoras. E aí, nessas ocasiões, eu comecei a me deparar, ter um inconformismo com algumas coisas que ocorriam no ambiente escolar. E isso foi me gerando aquela confusão e aquela angústia de tentar solucionar e entender de onde vem aquele problema, aquela questão. E aí eu fui me aprofundando na educação, quase cheguei a cursar pedagogia, mas o direito, a paixão foi mais forte, né? Eu praticamente nasci no escritório de advocacia, então desde os 13 eu trabalho no escritório de advocacia, então tenho um vasto tempo na área. E com esses inconformismos e com a observação dessa estrutura da escola, do funcionalismo, da secretaria, de vai para o diretor, vai para o diretor pedagógico, vai para o coordenador, eu me interessei por esse sistema, por essa oportunidade de defesa, de argumentação naquele ambiente e percebi que ali tinha uma falha. Isso foi prosperando à medida em que eu passei no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo na faculdade, no nível universitário, eu me deparei com algumas falhas, ou com alguns pontos que eu não achava tão adequados. Fui me aprofundando na matéria, e aí decidi entrar de cabeça no direito educacional, encarar a matéria realmente, né? E hoje já faz um bom tempo que eu trabalho somente com direito educacional, dia e noite. Então, o motivo que me fez fazer isso foi perceber essas deficiências que tem no ambiente escolar e tentar trazer algo melhor para ele. E quanto à questão da educação inclusiva, quais questões que te levaram a se interessar por essa área específica? Certo.
a educação inclusiva é muito latente no meu escritório, no tocante à educação especial. Então, assim, no que toca à educação, eu tive vários casos no escritório em que me motivaram a prosseguir com a matéria. E eu acho também que há um certo, querendo ou não, um certo déficit nessa área, em que ela precisa ser um pouco mais trabalhada, em que o direito precisa se aproximar um pouquinho mais dela, de forma mais prática. Então, esse foi um dos motivos que me trouxe, além da questão pessoal, de que é uma matéria que toca qualquer ser humano, que nós estamos trabalhando com outras vidas, então, assim... São vidas vulneráveis, né? É um maior, grupo vulnerável. em maior condição de vulnerabilidade. Então, assim, isso tudo me fez me aproximar do direito inclusivo. E, na prática, como o senhor vê a definição de inclusão escolar no Brasil? Olha, na prática, eu acho que ela está um pouco defasada ainda. Ela necessita de um maior aprimoramento. A teoria, ela é muito bem articulada. Ela é boa, né? Ela é boa, ela vem de cunhos internacionais, ela tem uma equipotencialização das normas, assim, ela traz proteções realmente verídicas na parte teórica, mas na prática eu não consigo enxergar tão bem a aplicabilidade. Então, na prática, infelizmente, ela corre um pouco mais para aquele sentido daquela inclusão, na minha opinião, aqui trazendo, de a inclusão um pouco mais superficial. Ou seja, agora colocamos uma rampa na nossa escola. Então, a partir desse momento, a nossa escola se tornou uma escola inclusiva. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de aprofundamento, inclusive até na questão, por exemplo, da formação de professores. Há essa defasagem na continuidade da formação dos professores. Então, fica difícil para um professor. Por exemplo, eu já tive um caso de um professor no meu escritório, que ela teve um problema relacionado à inclusão na escola dela, em razão da idade e avançada e da falta de preparação para o trato com essa situação, entendeu? Então, assim, não teve absolutamente nenhuma maldade do ponto de vista dela, não teve nada. Só que ela não tinha essa preparação adequada que ela mereceria ter enquanto numa formação de professores, por exemplo. Então, acho que isso atrapalha a prática da inclusão. E até o conhecimento pelas pessoas também. Porque as pessoas muitas vezes não se aprofundam na matéria e acaba que elas acabam não percebendo as reais necessidades da matéria ou não podendo auxiliar tanto. Isso já vem da graduação, né? Essa falha, porque os professores todos relatam que no período de faculdade não tiveram essa formação sobre as deficiências, sobre inclusão. É algo muito superficial, passado muito rapidamente, né? Exatamente, eu enxergo assim também, que são poucos os que vão para a via de se especializar no direito, na educação inclusiva, né? E uma outra questão também, que eu acho que é bem pertinente, assim, quanto a essa questão da faculdade, é que os próprios alunos, eles não têm muitas oportunidades de fazer estágio do tipo na área também. Então, isso acaba trazendo essa desmotivação, dessa desmobilização no sentido dessa área. É importante também, eu até, no ano passado, eu participei de todas as palestras que a gente teve no projeto OAB Vai na Escola, e é um projeto em que a gente leva a OAB até a escola para tratar temas em que a escola está com um limiar mais alto, em que a escola tem mais daquele tipo. Então, por exemplo, tivemos escola em que o tema foi bullying, porque o tema bullying estava mais acentuado, assim como tiveram escolas que o tema foi deficiência. Os próprios alunos também precisam, e aí eu sei que você faz muito bem isso, Priscila, mas temos que fazer esse trabalho que é de pouquinho em pouquinho, de conscientizar os próprios alunos também, para que eles aprendam o que é a real inclusão, e não fique só naquela inclusão superficial, entendeu? Então, acho que isso é um trabalho muito importante também. Sim. Um exemplo eu tenho lá em São Paulo, onde eu morei. As escolas, elas eram tinha escolas de madeira, escolas que é toda madeira, escolas de lata, que assim, no calor era horrível,
No frio, pior ainda, era pior que no calor. Então, assim, teve uma mobilização tão grande, porque assim, não era adaptada para deficiente, para ninguém, a gente tinha muita demanda na escola. Os alunos, pra você entender, os alunos chegaram a se revoltar, derrubaram a escola, depenaram a escola total, as duas escolas, a que era de madeira e a que era de latão lá. E essa escola, e com a ajuda também do apoio do jurídico especializado nessa área e tudo, mais os professores, a diretora, né, teve troca da diretora também, do ambiente ali, ele mudou todinho para que as escolas que vieram logo após, no ano seguinte, foram construídas, veio tudo adaptado. Exemplo, uma escola num bairro onde mal tem saneamento básico, uma escola que tem elevador, a pessoa com deficiente, ou uma escola com 3 andares tem elevador. Então foi a pressão da Foi comunidade. a pressão da comunidade e dos professores. O quê? Vinda de pessoas que trouxeram aquela informação lá para dentro. Foi dos pouquinho a pouquinho, ó, falando com um, falando com o outro, e assim, sabendo lidar com porque cada um absorve a informação de uma maneira diferente. Então a gente tem que conhecer as pessoas que nós estamos trazendo essa informação. E foi uma forma muito legal que trouxe a comunidade para esse meio. Então, assim, você chega lá hoje, você vê uma criança deficiente, você vê os alunos em volta querendo brincar, sabe, interagindo. Então, assim, é aquele que nem você falou, a gente tem que. É um trabalho de formiguinha, né? Vai um pouquinho ali e a gente. Eu acho que esse é um case de sucesso, assim, um exemplo que demonstra o quanto que até é importante que a gente comemore essas pequenas vitórias, porque como é uma trajetória muito longa, essas pequenas vitórias, elas têm que servir de motivação para as pessoas que estão batalhando na área, que nitidamente estão cansadas, estão esgotadas pelas barreiras que encontram, né? Então, acho que isso é uma das pequenas vitórias e é uma demonstração de que passar esse conhecimento nem que seja para uma pessoa, sobre a importância da inclusão, do que é a real inclusão, já pode fazer a diferença depois no futuro. Sim, eu sempre gosto de pontuar o que acontece na escola Anísio Teixeira. Os alunos se tornaram grandes defensores dessa causa pelo conhecimento passado a eles. Eles são encantados com o assunto, eles são defensores das crianças com deficiência lá na escola. Eles vêm me contar quando acontece alguma coisa, eles vêm até mim, né? E eles vêm até mim indignados, e é muito bonitinho, é muito bonito de ver, né? E eles estão atentos até ao vocabulário usado. Olha só. Eles estão atentos a termos que hoje em dia são considerados ofensivos, que magoam, né, as pessoas, né? Então eles estão atentos a detalhes. Então você vê que o aluno, o adolescente, a criança, é um material humano assim, incrível para você transformar uma geração, né? A gente não pode desprezar isso. Porque quando tem aquela fala que o futuro do Brasil está nos jovens, é a verdade. É porque através dos jovens a gente começa a moldar, né, todo aquele ambiente, aquele espaço e aquilo. Como eu sempre falo em todo podcast, é uma pirâmide. A gente fala para 1 milhão, 2 entende, 2 vai falar para mais 1 milhão, vai entender 4, entendeu? A gente vai criar aquela pirâmide de pessoas, né? Exatamente, e da forma mais diversa possível, ou seja, tentando atrelar com o máximo possível de áreas que sejam pertinentes, né? E então acho que dessa forma, ainda que seja um pouco longo o trajeto, há essa esperança. E quais que são as principais leis? A gente sabe que tem muitas leis no país. A gente sabe que as leis são boas, apenas não são colocadas, né, em prática. Mas quais são as principais leis que garantem a inclusão? Olha, eu vou trazer as mais tradicionais, ou seja, aquelas que vieram primeiro, aquelas que são as mais basilares, que são no norte, para todas aquelas outras leis que nós trouxemos. Então, portanto, eu não vou partir do âmbito municipal, estadual, eu vou partir do âmbito internacional e até federal, vamos dizer assim. Então, nós temos, por exemplo, o Tratado de Salamanca, que ele é muito importante, foi um dos precursores de todas essas questões das pessoas com deficiência, né, que pessoa com deficiência é o termo que a lei traz, que é a forma correta para ser nomeada diante da lei, e a própria Constituição Federal, são os partidos mais basilares, né? E aí nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos aquelas leis que são aquelas leis mais específicas, como, por exemplo,
a Lei Pianca também tem. Temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, sim, tem várias leis que moldam, que complementam, mas eu acho que as mais norteadoras, as mais basilares, são realmente essas, dando uma atenção ao Tratado Internacional de Salamanca. E baseado nessas leis, o que as escolas públicas e privadas são obrigadas a oferecer para garantir a inclusão dos alunos? Certo. Aí é um ponto que a gente tem que tratar da seguinte forma. O que a lei... São 2 pontos. O que a lei traz na teoria e o que ocorre na prática. E também teremos que dar uma discriminada entre regra e exceção. Mas de uma forma superficial, porque não teria como abordar esse tema todo. É muito complexo. Ele é extremamente complexo. E também há necessidade, isso é até interessante trazer, de que o direito se adapte ao caso. Ou seja, a gente tem que analisar o caso em concreto para a gente aplicar a lei. Então, a gente não pode colocar uma mesma regra para todo mundo, senão não dá certo. Certo? Então, isso é muito importante. Então, o direito, por exemplo, da matrícula, o direito dele ter o apoio pedagógico, dele ter o cuidador, são diversas as leis que trazem esses direitos, certo? Só que nós não podemos ser, então essa seria a regra. Só que eu, enquanto advogado, enquanto jurista, eu não poderia trazer uma informação determinante aqui, tá? Então, existem as exceções, sim, que são a minoria, com certeza absoluta, porque é um direito muito nítido, muito evidente, né? E muito válido, muito justo também, né? Mas eu não posso deixar de pontuar que existem algumas exceções específicas, de acordo com o caso em concreto, com a jurisprudência, com o local em que a lei vai ser aplicada, com toda a situação. E nessa busca pela inclusão, pelos direitos, qual que seria o papel das famílias para atingir esse objetivo? Certo. Na minha opinião, o papel das famílias ou daqueles responsáveis, os que estão mais próximos da pessoa com deficiência, seria crucial, um dos papéis mais importantes, certo? Primeiro porque é um apoio que eles não vão encontrar, imagino eu, e na maioria dos casos em nenhum outro lugar, então isso é crucial, importantíssimo. E em segundo plano, porque eles, ou os familiares, vocês, têm essa força e essa vontade de ir e de buscar os direitos, entendeu? Não somente ter o direito no papel, na teoria, mas pegar e aplicar também esses direitos e tentar fazer com que se aplique na prática. Ou seja, como se fosse um papel fiscalizatório. Então, por exemplo, o MP, o Ministério Público, ele tem um papel fiscalizatório sobre essas questões de direito da deficiência, da pessoa com deficiência. Os pais também têm que... e aí eu até trago uma questão, né, que o direito ele deveria tutelar, ou seja, os pais não precisariam, nesse momento social que a gente vive, terem que ir atrás do direito. O direito tinha que chegar para eles, certo? Mas, trazendo para a prática e sendo honesto aqui, eu acho que é crucial esse papel dos pais irem até o direito, buscarem várias fontes. É igual assim, a gente em questão do âmbito escolar, a gente teve um problema, no caso do Davi, que se assim, a gente, por direito, né, qualquer pessoa tem direito de estudar na escola mais próxima, né? No caso do Davi, por ele ser uma criança que a qualquer momento tem que buscar ele na escola, porque ele deu uma crise, né, um problema. Então, assim, colocaram ele, assim, eles recebem, eles, né, exigem que a gente envie laudo, e se é uma criança com deficiência, a gente envia laudo, né, envia a documentação, tudo certinho. E mesmo assim, ele foi matriculado numa escola longe, então tendo uma escola no mesmo, do lado aqui, né, praticamente. Então, assim, eu acho que a gente tem pouco cuidado, né, com isso. Acho que a gente tem que começar a iniciar do quê? De trabalhar desde o começo, desde a matrícula do aluno, né? Então, assim, porque o que está acontecendo agora? A gente está tendo que entrar na justiça para conseguir um direito que é obrigatório, né? Algo que é obrigatório. Então, assim, se é algo que exige na matrícula, né, então a gente já tem noção que vai precisar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que evoluir nesses pequenos locais, né, para que comece, o exemplo, o Davi faz 2 meses, 3 meses, né, vai ficar 3 meses sem ir para a escola. Mas... Porque
Mas ele vai, mais de 3 meses, né? Mais 3 Porque ele tava indo, ele ficava 2, 3 horas, ele vinha embora. E ele tava gostando tanto de lá, da escola, que ele dava crise pra vir embora. Entendeu? Ele queria ficar o período, ele teria condição de ficar o período inteiro. Sim, sim. Entendeu? Olha. Então, assim, é uma coisa que a gente preferiu esperar a decisão decisão lá a liminar. da liminar, né? Para poder ele ir para a escola, para ele ter o direito dele preservado, né? Que é uma coisa simples de se fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que melhorar muito inicialmente nessa parte, né? Então, acho que Eu venho a reforçar aquilo que eu trouxe, né? Até naquele conteúdo que eu disponibilizei dos slides, tem um corpo, um arcabouço jurídico muito grande, extenso, da parte teórica, da parte legal, certo? Então, se vocês me perguntassem se falta direitos ou se falta legislação, talvez não. Poderíamos completar, mas não, com o que tem já é suficiente para a gente poder lidar com tudo. Já está sobrando até. Então, a grande dificuldade realmente é na parte prática. Então, isso é realmente complicado. é onde, assim, a gente tem que melhorar para finalizar tudo, né? Vamos colocar um exemplo, assim, fora desse âmbito escolar, fora da inclusão, exemplo, as leis de trânsito no Brasil. Lá fora, elas seguem a lei de trânsito brasileira. Elas regem as mesmas leis daqui. O problema é que aqui não é aplicada. Sim. Lá fora, por que lá fora funciona uma coisa que é igual aqui, mas aqui não funciona? Sim. Entendeu? Eu acho que, assim, leis a gente tem. Leis boas, né? Aqui que eu falei, aquele negócio é a gente começar a aplicar, começar a exigir, né? Ficar em cima, né? E aí que eu reforço aquela questão da flexibilidade do direito. O direito ele não pode ser rígido. O direito ele tem que ser flexível ao contexto, à temporalidade, a tudo. E adequar ao caso em concreto. Então, porque senão a gente fica assim, não adianta nada a gente ter uma lei muito bem elaborada e não ter a prática, ou a gente ter uma prática de uma lei que é péssima na teoria. E quais são os obstáculos para essas leis que são tão boas? Na sua opinião, quais são os obstáculos? Na minha opinião, uma das primeiras questões é a questão financeira, e aí eu não trago como se fosse uma via sem solução, mas eu trago como se fosse uma questão de gestão política, gestão pública, que aí tem os mecanismos da gestão pública, né? E aqui também não trago ressalvas a nenhuma cidade específica ou nenhum caso específico. E uma outra questão que eu também acho, que eu também tenho em mente, é aquela questão da falsa inclusão. Isso, na minha opinião, é um obstáculo. Por quê? E como que a gente chega nisso? Através do desconhecimento que as pessoas têm sobre o que é de verdade inclusão. Ou a gente não se aprofunda na matéria, a gente não tem professores, é muito difícil uma formação de professores continuada que seja tão específica ou muito pormenorizada no tocante a essa matéria. Então, eu acho que há essa necessidade de aprofundamento na matéria para a gente poder entender primeiramente o que é a inclusão, que a inclusão não é só colocar uma rampa, que a inclusão não é só colocar um aluno dentro de uma sala de aula e acabou. Isso não é inclusão, certo? Então, assim, eu acho que isso também é um obstáculo, é uma grande barreira que a gente enfrenta na nossa sociedade. Então, e que vamos preenchendo isso com aquele trabalho de beija-flor. Tem uma coisa assim, uma coisa que eu acho que ajudaria muito no âmbito escolar, que eu penso assim, um pensamento meu pessoal. Eu não sei hoje, não vou saber me informar, que professores, de acordo com o estudo dele, ele recebe uma bonificação, correto, do Estado, né? O Estado, o município paga uma bonificação de acordo com a graduação, né? Tem as pós, né, e etc. Eu acho que isso seria uma coisa boa de se trabalhar dentro da escola. Sim. Um professor fazer uma graduação nesse ramo, né, da educação especial, né, algo desse tipo, que tem condições de fazer como já fazem, né, já tem essas graduações, esses estudos a mais, que é um incentivo ao professor. Perfeitamente. Né? É uma coisa boa que se aplica ali, o professor vai conseguir informar os alunos, conversar com os alunos, dialogar perfeitamente, porque ele vai ter uma graduação ali, vai ter uma bonificação em cima disso. Né? E você veja bem que essa materialização desse direito que você estaria criando agora, ele partiu de pais de uma criança que é autista nível 3. Então, assim, vocês têm essa vivência.
Então, olha como que o direito ele necessita de que pessoas com experiência como vocês façam isso aqui que vocês estão fazendo, porque aí vocês vão trazer um norte, vocês vão trazer um parâmetro para que a gente possa ter essas ideias. Não que eventualmente o legislador não teria essa ideia, ele teria. Mas assim, vocês trazem com uma maior propriedade e às vezes vocês conseguem ramificar de uma forma maior por estarem imersos nisso do que outra pessoa que não estivesse imersa. Então olha como é um exemplo prático. É que, assim, ali são 2, 3 pessoas pensando junto ao legislador, né? Ali, né? No ciclo dele. E nós aqui fora somos muitas pessoas trazendo informações para ele. Então ele consegue filtrar melhor, né? A gente levando isso até as pessoas, né? São milhares de pessoas trazendo informação para alguém que pode ajudar, né? Exatamente. Esse é o papel dos pais, levar as informações até lá. O que eu vejo muito é uma falta de interesse, né? Antes da falta do conhecimento, vem uma falta de interesse. E que essa falta de interesse ao longo dos últimos anos, ela meio que agora se tornou, nós vamos ter que resolver um problema. Então, se eu tivesse havido esse interesse alguns anos atrás, o que a gente tem hoje não seria um problema para se resolver. Agora a gente está com um problemão. Então, os professores não sabem o que fazer, a escola não sabe o que fazer, não há formação, também não há um interesse. Então, eu acho que realmente o papel dos pais, das pessoas que estão envolvidas, é colocar essa pressão. Sim. Porque eu acho que vai ser através da pressão, porque o interesse assim genuíno, natural, orgânico, ele não vem. Ele está vindo agora para as escolas para a resolução de um problema. Eles veem a questão da inclusão como resolver um problema, não o interesse genuíno de você incluir seres humanos. Eu acho que também a gente tinha que mudar essa mentalidade, né? De você passar o assunto inclusão, parar de ser um problema para se resolver e começar a ser visto como uma coisa mais humanitária, né? Afinal, são seres humanos. Pode ser no futuro seu filho, seu neto, né? Eu acho que parte daí muito o problema. Para que eu vou fazer uma especialização? Para que eu vou me interessar? Para que eu vou conscientizar os meus alunos sobre deficiência se isso não está na minha vida? Às vezes o pensamento de um professor de uma escola, né? Sim. Então vai ter que vir pela pressão dos pais. Sim, pela participação. Pela participação. Participação democrática, especialmente. Trazer essa voz, trazer esse tipo de fala, como aqui você trouxe aqui, é muito importante. É essencial. Deixa eu te perguntar sobre um assunto que bate a porta de muitas famílias, que é a recusa de matrícula em escolas particulares. Perfeito. Muitas pessoas têm esse questionamento, né? Muitas mães que possam estar ouvindo não têm os filhos matriculados na escola pública, às vezes vão à escola particular. E uma das questões grandes da escola particular é a recusa de matrícula. O que fazer nessa situação? Certo. Em primeiro momento, é necessário trazer que, como regra, a matrícula ela é obrigatória. Então, assim, não deveria haver nada disso. Tem diversas leis falando sobre isso, não preciso nem exemplificar. Mas existem casos excepcionais em que a matrícula consegue ser negada. Em situações muito específicas, caso concreto, não daria para analisar nesse momento. Agora, vamos supor que o pai tenha negativa, que a mãe tenha negativa, ou o responsável tenha essa negativa. Existem várias vias pelas quais ela pode recorrer. E aqui eu trago de uma forma ampla, solidificada em órgãos. Então, há a possibilidade de buscar o Ministério Público, aqui de Ribeirão Preto, há a possibilidade de buscar a Defensoria Pública, há a possibilidade de buscar a própria OAB, buscando na OAB para tirar uma dúvida, ligue até a OAB vai encaminhar para o órgão mais adequado. A questão de conselhos tutelares também é uma possibilidade, né, de se recorrer. E assim como eu também enxergo aquelas associações permeadas da matéria, que tratam com seriedade, eu acho que elas são um norte, ao menos, de encaminhamento para que a parte consiga. E aí, dentro do judiciário, aí vão ser tomadas as medidas necessárias aplicadas ao caso concreto. Cada caso vai ter uma solução, um remédio específico. Eu não sei, a Priscila vai sobre, acho que ela vai conseguir me informar melhor.
Porque tem casos de mães, né, de cidades, né, de fora daqui de Ribeirão, que traz o filho para fazer tratamento aqui, né? E que a prefeitura, né, da cidade fornece um motorista, né, e a van para deslocar a criança porque lá não tem, né, nessas cidades pequenas, né? Então, assim, eu acho que isso é legal porque isso abre um espaço de falar assim, ó, tem uma escola ali que aceita na cidade do lado, então assim, mãe, vou te fornecer, né, o aparato para que você vá até aquela escola. Sim. O que ele tem, né, a gente vê hoje em dia, tem ônibus escolares, né, o exemplo, na minha época eu tinha que ir a pé, a escola, longe que fosse, eu tinha que ir a pé. E eu acho legal isso também, quando eu vejo uma cidade fazendo isso, né, mesmo que seja pequena, você vê, nossa, a gente tem uma esperança de que assim, a mãe pelo menos consiga matricular seu filho, né? Sim, sim. Né? Nem que seja longe, mas você vê que a prefeitura consegue, com força de vontade, eles conseguem, né, trazer essa ajuda, né, para a mãe também. Né? Perfeitamente, isso é essencial. O grande objetivo é colocar dentro da escola, Isso. né? Então, assim, Certinho. E que conselho que o senhor daria para as famílias que enfrentam essas barreiras, essa problemática? Falando assim diretamente com as famílias. Certo, agora para as famílias. Como bem sabem, eu sou advogado, eu sou especialista em educação, e eu enxergo da seguinte forma, e aqui eu trago uma opinião minha, não uma opinião da OAB no geral, mas uma opinião do Eduardo. Eu enxergo que o judiciário, ele é sim uma via para conseguir a obtenção desses direitos, e é uma via necessária, em que há necessidade sim de buscar esses direitos se eles não forem atingidos, não forem alcançados sem o judiciário, de forma extrajudicial, buscar um judicial, então buscar essa via judicial. Só que eu entendo que não somente o judiciário é o caminho para a solução, certo? Então eu entendo que ele deve ser complementado com outras buscas, e aqui trazendo de forma prática, e esquecendo um pouco a teoria, porque nós percebemos aqui ao longo da conversa que a teoria ela é um pouco diferente da prática nessa situação. Então, trazendo dessa forma, eu enxergo que as famílias devem buscar essas vias de fala democrática, como, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, e outros órgãos que deem essa possibilidade de fazer essa mediação ou de iniciar essa conversa de forma acessória, de forma complementar, suplementar. Então, eu entendo que esse seria o meu conselho. E assim, que nunca percam a força e que nunca se desmotivem, porque é uma batalha difícil, é uma batalha árdua, longa, mas que pode ser vencida, e de pouquinho em pouquinho. Um assunto diferente agora. Eu queria que o senhor explanasse para as pessoas sobre a questão das escolas especializadas, né? Porque a gente tem visto alguns casos em que o aluno talvez de suporte mais alto não consiga se adaptar à escola regular. E muitas pessoas me perguntam, né, se eu tenho essa informação, e eu vejo ainda isso como algo um pouco nebuloso. Da questão da escola especializada, quando acessar essa escola especializada, é legal, no direito, na parte jurídica, existe uma escolha da família, aonde que a gente encontra um limite para essa escolha? Sim. A escola regular ainda é 100% obrigatória? Certo. Diversas legislações trazem norteamento sobre isso. Inclusive, uma delas, e acho que uma das principais para professores, é a LDB. Ela traz um norteamento de que, preferencialmente, a matrícula ocorrerá em ensino regular. E aí, excepcionalmente, ela traz a opção de não ocorrer em escola de ensino regular. Novamente, o caso em concreto tem que ser analisado. Analisado aprofundado, tá? Mas preferencialmente vai para o ensino regular, e eu entendo que o correto seria no ensino regular, na minha opinião. Só que aí tem os casos específicos que precisam realmente passar por essa análise, assim, né? Não só pela secretaria, mas como por uma equipe
No melhor dos Multidisciplinar. mundos, uma equipe multidisciplinar. Na prática, eu não sei efetivamente se passa por uma equipe multidisciplinar. Imagino que não. Pelo que eu vi, eu imagino que não, tá? Mas no mundo No mundo ideal, talvez uma integração dessas áreas, né, da escola. totalmente. Eu acho que a escola especial teria tanto a acrescentar na escola regular, né, se houvesse talvez essa mistura, né, Sim, até da área da saúde com a educação, né? especialmente a área da saúde. O ideal seria essa equipe multi, então pensávamos um psiquiatra, um psicólogo, uma TO, um médico. Então, assim, esse seria o ideal, né? Mas aí na prática, nossa. É porque assim, globaliza muita gente, envolve muita gente, porque você pega na parte terapêutica, pessoas que aplicam a parte terapêutica também, pessoas que faz a parte terapêutica também aplica a contenção, né? Porque tem alunos que exigem a contenção, Sim. né, dentro de âmbito escolar. Uma dúvida minha em questão assim, no Brasil hoje, a mãe e o pai é obrigado a matricular o filho, obrigatório. Só que, exemplo, mães, normalmente, agora que eu estou tendo essa convivência, eu percebi o quê? Que muitas mães são solteiras e não têm o auxílio do pai e também não têm o apoio familiar, né? Não tem a rede de apoio, né, que a gente fala. Você acha que... porque, assim, para algumas mães, não é tão viável levar o filho à escola, porque a mãe precisa trabalhar fora. Então, assim, ou às vezes a mãe precisa... A criança é uma mãe pobre, né? Muito pobre, como a gente já vê vídeos, assim, de mãe tendo que acorrentar o filho, porque a mãe já não aguenta mais cuidar do filho, né? A gente sabe que a criança cresce, e por ser, na maioria, homem, são fortes, né? Então, assim, você acha que deveria ter mudar essa lei em questão desse âmbito? Porque assim, tem mães que realmente não têm condições. Sim. Entendeu? Porque assim, tem mães que moram em lugar precário, aí para levar o filho é longe, aí dá um problema, ela tem que buscar de novo, e o filho nesse meio tempo ela não consegue, não tem rede de apoio, então acho que é uma coisa muito grave, que acho que é uma coisa que a gente poderia mudar, né? Eu entendo da seguinte forma: não adianta a gente ter um direito que não está contemplando a sociedade. Então não adianta a gente ter o direito. Se está ocorrendo esses casos em especial, a gente precisa novamente flexibilizar o direito, adequar o direito para a nossa realidade. Porque o direito de hoje não é o direito de 100 anos atrás. Então a gente vai adequando de acordo com o que a nossa sociedade muda, né? Vai de acordo com a evolução. De acordo com a nossa evolução, de acordo com os nossos preceitos, nossas ideologias, tudo mais. Então eu acho que há necessidade sim de adequar o direito se essa legislação não está atendendo. E aí nós entramos naquelas vias de adequação do direito, que nós falamos posteriormente. E por que você acha que as políticas públicas no Brasil elas são tão lentas e não priorizam e não acontecem, né, nesse assunto da pessoa com deficiência? Certo. Falta de interesse, falta de conhecimento, o que explica? Eu acho que é uma mescla de tudo, né? Mas especificamente eu entendo que a questão de políticas públicas ou de gerir essa estrutura estatal, ela é bem complicada. Ela demanda, complicada no sentido de que ela demanda muitos procedimentos, muitos processos, muitas pessoas, então isso acaba gerando um atolamento do sistema, e isso é complicado nesse aspecto. Não deveria, tá? Não deveria, mas nós estamos falando de prática e de realidade, tá? E aí entra novamente naquela questão talvez uma falta de interesse da pessoa se aprofundar um pouco no tema, ou talvez uma falta de oportunidade de se aprofundar no tema também. Como, por exemplo, nós vemos que os professores talvez não tenham uma formação tão direcionada para esse aspecto. E eu entendo que isso tudo somado e aquela noção de que a gente tem, de que a inclusão ela é muito prática, ela é muito fácil de ser conseguida. Então, a história da rampa, o exemplo da rampa é ideal. Então, colocamos uma rampa, agora temos uma inclusão nessa escola. Então, essa falta de aprofundamento, eu acho que ela é uma das grandes barreiras Eu acho que isso entra muito... o que a gente tem que melhorar primeiro, no meu pensamento, eu vendo lá fora, porque assim, eu tô vivendo esse ambiente agora, né, uns 2, 3 anos, né, pra mim que veio de fora, é uma bolha que eu vejo assim, gente, isso aqui existia,
né? Tipo, era uma coisa que, nossa, eu não sabia que isso existia, né? Esse ambiente, tudo. E começou a aparecer na internet vídeos para mim relacionado a isso. Eu comecei a ver lá fora. O pessoal falou pensando assim nas políticas públicas. Eu falei assim, gente, não basta ter só a rampa. Tem alunos que não conseguem subir, tem alunos que têm cadeira normal. E como é que ele vai empurrar se ele não tem as mãos bem alguns, né, têm a formação boa da mão? O que eles fizeram? O aluno encaixa a cadeira, ele chegou, encaixa a cadeira, tem um propulsor que leva ele até lá, né? A gente vê em países que isso já é feito, não para pessoas que não têm deficiência também, pessoas que pedalam durante rampas muito inclinadas, a pessoa coloca o pezinho aqui assim e empurra ele em cima da bicicleta que tá lá em cima. E estão adaptando isso para as escolas, né? Eu acho que assim, é a gente fazer aquilo e procurar melhorias, né? Não só aplicar aquilo ali e deixar percorrer por 100 anos, né? Mas a gente procurar melhorar mais ainda, né? E para fazer isso também é necessário se aprofundar. Então, por exemplo, vamos fazer uma rampa para a inclusão. Opa, então, o que precisamos para fazer essa rampa? Qual, por exemplo, é o grau de rampa que a gente tem que fazer? Porque não adianta nada você fazer uma rampa que ela é muito íngreme e que a pessoa não tem consiga força. subir sozinha, entendeu? E aí seria só para inglês ver. Então a gente precisa realmente se aprofundar para poder entender e aí fazer de fato um objeto que não seja um obstáculo e que atinja a necessidade que ele tem que atingir, entendeu? Então acho que realmente isso é muito importante para o aprimoramento das É um aprimoramento, né? ferramentas necessárias. E a gente finaliza as perguntas por aqui, mas eu queria que você adicionasse qualquer coisa que você acha pertinente, uma última mensagem, alguma coisa que não foi abordado. Certo. Eu trago aqui a questão, eu sou um defensor nato do direito educacional e eu acho que a educação ela é uma das grandes vias da gente, uma forma que a gente tem de conseguir mudar a realidade de uma pessoa. Então, defendendo a educação e pensando muito na importância da educação especial, eu aconselho, eu rogo forças para que vocês se mantenham firmes e que continuem buscando uma educação, mas uma educação de qualidade e uma educação que realmente venha a mudar a trajetória de vida do filho de vocês, do irmão, do tio, da pessoa que necessita, da pessoa com deficiência. Então, torço para que se mantenham firmes e batalhando. E também estou à disposição, contem comigo no que for tocante a direito educacional e educação especial. E foi muito interessante, muito boa essa oportunidade de poder aprender. Tem mais algumas dúvidas que eu vou tirar depois no final com vocês. E eu acho que vai ser muito interessante. Eu gostaria de agradecer novamente. A gente fica, como eu comentei com o doutor anteriormente, a gente fica muito emocionado, muito feliz quando encontra pelo caminho pessoas interessadas, pessoas que você vê que tem amor, que tem humanidade, né? Nesse caminho que não é fácil para as famílias. Então, é uma honra muito grande, é uma alegria muito grande ter colaboradores nessa luta nossa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço também a presença do senhor, né, o senhor se interessar, né, reiterar o que a Priscila disse, e assim, que nem eu falo assim, a gente se entusiasma quando a gente vê alguém de fora entrando na nossa bolha, né, acrescentando junto, então a gente cria aquele entusiasmo, igual quando eu falo para ela, eu tenho muitos amigos online, né, eu sou uma pessoa que não saio para quase nada. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que eu tô fazendo live, a pessoa comenta, nossa, o seu filho e tal, como é meu filho deficiente, eles começam a perguntar, e aquele negócio que era, começa que era pra durar 10 minutos, dura horas. Então, assim, é muito legal ver isso, a gente agradece muito e que continue isso, né, trazendo mais pessoas para compreender, né, que assim, a gente não quer mudar o mundo, mas a gente quer trazer o mundo para entender a nossa luta, né. Perfeitamente. Então é isso, né? Até a próxima, gente. Agradeço de coração todo mundo que está assistindo a gente. E o senhor tem alguma rede social? Eu posso deixar o meu e-mail, que é eduardodeoliveiramotovani@gmail.com.
Caso tenha alguma dúvida ou surja algo, disponibilizamos também o material, né? Isso. Com os slides de todo o panorama jurídico e voltado para Ribeirão Preto da educação especial. Uhum. Então, também é um conteúdo que está bem, tá totalmente incorporado. Porque assim, só essa parte aqui me tocou agora, que assim, a gente tem as leis do país inteiro e tem as leis também de cada cidade, cada estado, né? Então, assim, lembrando que a gente, assim, esse conteúdo do Senhor não sei se é baseado aqui em Ribeirão. Esse conteúdo inicia-se no panorama internacional, nas leis que guiam, passa-se pelo panorama federal, depois estadual, pelo estado de São Paulo, que é o nosso caso, e aí chegamos no municipal de Ribeirão Preto, São Paulo. É só para tirar essa do pessoal saber, porque tem Esse gente material vai fora. ser disponibilizado junto com o link da nossa entrevista. Então é isso, pessoal. Agradeço desde já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.